Boa noite a todas, todos, todes. Bom, como é da nossa tradição, vamos encerrar a nossa jornada com a conferência de Joel Biermann, que dispensaria apresentações, porém vou apresentá-lo. Joel é psicanalista, professor da UFRJ, do programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, membro fundador do EBEP, autor de vários livros e artigos que vocês devem conhecer, e um amigo muito, muito querido. Então, vou passar a palavra para o Joel. Bem, boa noite a todos. Tá bom o som? Tá chegando? Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez ao EBEP pelo convite de estar concluindo essa jornada, né? Bastante contente de estar aqui ao lado da Simone Perelson, né? Como meu anjo da guarda, né? Contra os males de Exu, né? Que estão circulando por aí, né? Então, nessa medida, né, essa jornada intitulada Memória, História e Futuro, né, a psicanálise na encruzilhada, ela foi, eu acho que concebida, né, pelo menos é a minha interpretação, né, para pensar nas relações atuais sobre a questão da branquitude, negritude, além na sua associação com a questão do racismo, né, tanto no nível internacional quanto no nível brasileiro, né? E os efeitos, né, dessas questões no movimento psicanalítico, né? Eu acho que essa que foi a ideia presente na escolha desse título, né, e para a realização dessa jornada, né? Além disso, né, quer dizer, eu acho que a partir disso que é a questão da memória, a questão da história e a questão do tempo, né, tempo visto aí, uma perspectiva de futuro, se impuseram, né, como subtítulos, né, dessa proposta, né, e uma indagação, que eu acho que é a indagação que fica colocada em todo esse debate, é se a psicanálise está numa encruzilhada, né? De fato, se está, né? E se o futuro da psicanálise implica dela conseguir, de alguma maneira, sair da encruzilhada que ela se encontra, né? Então, digamos que é esse o tema que foi colocado, né? E para trabalhar esse tema, né, eu vou fazer um caminho aqui com vocês, que é um caminho talvez um pouco bizarro, né? Na melhor das hipóteses, né? Porque eu resolvi fazer uma intervenção, né, intitulada Moisés o Egípcio, né? Então, Moisés o Egípcio é o título da minha apresentação aqui, né? E, como vocês sabem, né, esse título Moisés o Egípcio ele é retirado, né, da leitura do Freud, do Moisés, o homem Moisés e a religião monoteísta, né, onde o Freud levanta essa possibilidade num determinado momento, né, de cara, aliás, se o Moisés era um egípcio, apesar de ser, né, o profeta, né, ou o patrono, né, da tradição judaica, né? Então, o que eu vou me propor a pensar aqui com vocês é retomar criticamente a leitura do homem Moisés e a tradição monoteísta, né, que foi uma obra que foi escrita entre 1934 e 1938, né? Foi escrito em vários tempos. São 3 ensaios do Freud, né? Como se sabe, ensaios escritos em tempos diferentes, né? De forma que o contexto, né, da escrita
e da publicação inicial dessa obra, né, é evidentemente a difusão do antissemitismo na Europa nos anos 30, né, além do antissemitismo no mundo todo, em função da disseminação virulenta tanto do fascismo quanto do nazismo, né, que tiveram efeitos catastróficos, né, na exterminação de várias etnias, né? Eu prefiro chamar assim, que a ideia de raça, acho que a ideia de raça é uma ideia muito complicada, né? Em várias etnias, como judeus, ciganos, né? Além de certas condições de gênero, como homossexuais, né? Malucos, débeis mentais, né? Todos aqueles que poderiam imobilizar a propagação e a formação eugênica de uma raça superior, né? Quer dizer, então, todo o projeto do Holocausto, né, foi uma decorrência, né, dessa discussão. Então, isso é o fundo do texto do Freud, né? E a gente pode acompanhar, se vocês tiverem curiosidade, né, as idas e vindas do Freud no debate dessas ideias, na correspondência que ele fez com um amigo dele, um escritor, Arnold Zweig, que na época vivia na Palestina, né? uma correspondência estabelecida entre 1926 e 1939. Né? Então, acho que o texto do Arnold Zweig dá exatamente todas as idas e vindas do Freud, as oscilações do Freud, as dúvidas do Freud, né? As perplexidades do Freud em relação a esse texto, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante para ser dito, né, é que existe uma espécie de consenso, né, entre todos os comentadores do Freud, que esse texto do Freud é um texto cuja composição literária dele é uma composição mal ajambrada, né? É um texto marcado por muitas repetições, é um texto marcado por tensões entre os capítulos, é um texto marcado por vários prefácios, né? Então, eu acho que todos os comentadores atribuem, né, essas imperfeições formais do texto do Freud, né, que não se encontram, né, em outras publicações do Freud, que são textos mais purificados do ponto de vista formal, né? E aí eu acho que as interpretações, que eu acho que é o que nos interessam, né? Como é que essas imperfeições formais, né, podem ser interpretadas para esse texto do Freud, né? Então, um primeiro grupo de autores como Strachey, né, tradutor do Freud para o inglês, e o Ernest Jones vão atribuir essas imperfeições àquilo que a gente poderia chamar das condições externas do texto, isto é, o momento em que o Freud vivia, né? Não só, né, toda essa incremento do antissemitismo na Europa, né? Mas, sobretudo, o fato de que ele teve que migrar, sair de Viena, ir para Londres, né? Todo esse conjunto de encargos que ele foi submetido na época, né? De maneira que isso levou ele a deixar o texto, como eu disse inicialmente, de uma forma mal ajambrada do ponto de vista do polimento formal. Então, essa é uma primeira interpretação, né? Uma segunda interpretação, por exemplo, da Marie Moscovici, que organizou a nova edição francesa desse livro do Freud, é que isso não se deu por razões externas ao tema, mas por razões internas ao tema, né? O próprio tema de Moisés e o monoteísmo, né, leva a essa flutuação formal, né, essa imprecisão formal, e que isso faz parte da maneira como Freud construiu, digamos assim, a narrativa do Moisés, né, a partir da categoria freudiana de construção em psicanálise, né? Então, Freud escreveu nos anos 30, como vocês sabem, um texto sobre a construção, né, em oposição à ideia de interpretação,
Então, todo esse texto do Freud foi composto a partir da ideia de construção, e a ideia de construção ela é marcada pela dimensão da ficcionalidade, né? E seria essa ficcionalidade que produziria, né, digamos assim, esses ruídos, né, no texto do Freud. Razão pela qual, né, a Marie Moscovici vai usar, né, que esse texto do Freud, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, né, é um romance psicanalítico. Então, ela fala na dimensão do romance, a dimensão romanesca, né, do Moisés e o monoteísmo, né? Então, essa é uma outra interpretação importante, e essa ideia do romance psicanalítico aparece também na correspondência do Freud com o Arnaldo Schweiger, né? Onde aparece lá a denominação interessante da ideia de romance secreto. Então, romance psicanalítico, romance secreto, quer dizer, o significante romance circula às mil maravilhas nesse contexto, né? Então, eu acho que isso é um segundo grupo de interpretações, mas existe um terceiro grupo de interpretações que também é uma interpretação interessante, que foi anunciada por Edward Said num ensaio que ele escreveu no final dos anos 80, se não me engano, intitulado Freud e os Não Europeus, né? Onde ele aplica nesse texto uma teoria que ele desenvolveu alhures, né, em outros lugares da obra dele, que é a ideia do que ele chama de estilo final. Então, ele diz que certas obras, né, como Beethoven, por exemplo, né, ou como Freud, no Moisés e o Monoteísmo, né, são marcadas por essa ideia do estilo final. O estilo final quer dizer o quê? Quer dizer que o imperativo de você dizer certas coisas é tão premente para um determinado criador, né, que ele vai dizer aquilo de qualquer maneira, custe o que custar, mesmo que seja às custas de certas impropriedades formais, né? Então, por exemplo, o Beethoven, das nonas sinfonias, né, vai começar a aparecer certas formulações sobre a música dodecafônica, sobre a música tonal, ou sobre a música do Wagner, que é completamente diferente, supostamente, da música do Beethoven, mas o Beethoven teria que falar, né? Ou melhor, ele tinha que anunciar musicalmente essas novas formas de musicalidade, né? Em discordância com a tradição da anterior dele de uma música tonal e romântica, né? Então, eu acho que é isso que ele está chamando o Edward Said do estilo final, né? Então, acho que ele está dizendo que o Freud, né, premido pelo imperativo, né, de achar que não tinha mais nada a perder, né? Isso é importante também, situado entre a vida e a morte, né? Lá com seu câncer do maxilar, né? Mais de 20 operações, né? Ele não queria prestar contas mais a ninguém, a não ser a ele próprio. Então ele resolve, né, ousar escrever esse Moisés e o Monoteísmo, né, dizendo as coisas que ele disse, né? Então, acho que, dito isso, né, terceiro ponto importante é que a leitura que o Freud vai fazer do Moisés é uma leitura dessacralizante da figura de Moisés. O Moisés vai perder qualquer pompa, né, da sua presença no Antigo Testamento, né, e vai se tornar num ser, né, mortal, se vocês quiserem, né? A razão pela qual que essa última edição francesa a que eu fiz referência, citando a Marie Moscovici, vai intitular essa obra do Freud O Homem, Moisés e a Tradição Monoteísta. Então, a insistência na ideia do homem, né, que dá um pouco a carnalidade de Moisés, né, e a perda dessa sacralidade de Moisés, né? Quer dizer, então, essa obra, né, vai ser caracterizada por essa dessacralização da figura de Moisés, e eu acho que dentro desse clima, dessa atmosfera e desse contexto dessacralizante
em que o Freud trabalha a questão do Moisés, né, é que o Freud vai anunciar duas teses altamente polêmicas, né, que vão ter incidência no movimento psicanalítico de então, né, vai ter uma incidência no movimento judaico, né, e vai ter uma incidência no movimento psicanalítico ao mesmo tempo, né? Não apenas o movimento judaico e psicanalítico de então, mas no movimento judaico e psicanalítico de hoje. Isso continua, essa é uma questão ainda atual, e não só uma questão dos anos 30, quero deixar isso claro, né? Então, quais são essas teses que o Freud sustenta, né, que foram recebidas com estranheza pela comunidade judaica, né? A primeira tese que o Freud enuncia, né, é a tese que diz assim: Moisés, profeta criador da tradição judaica, não era judeu, mas era egípcio, né? É o título que eu escolhi aqui, de uma maneira um pouco prosaica, para fazer essa apresentação, né? Moisés, o egípcio, né? O que é, digamos assim, uma provocação, né, no sentido de apresentar, né, o líder constituidor da tradição judaica, né, aquele que levou os judeus do Egito para a Terra Prometida, de ser considerado como sendo não judeu, mas de ser um egípcio, né? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco essa ideia. E um segundo momento, né, uma formulação mais polêmica ainda, né, que é a formulação de que foram os judeus que mataram Moisés. Moisés foi assassinado pelos judeus. Essa é a tese do Freud, né? Então, essa tese, né, do assassinato de Moisés pelos judeus, né, é uma tese polêmica que vai produzir, né, efeitos, né, também no movimento judaico e no movimento psicanalítico internacional, tal como a primeira, né, em que o Freud diz que Moisés era um egípcio e não um judeu, né? Quer dizer, quais foram os efeitos? Quer dizer, isso foi recebido, né, pelo contexto do movimento sionista, que visava a construção de um Estado de Israel na Palestina. Isso foi recebido como uma espécie de desservir a causa judaica, né? Então, essa obra foi repudiada pela tradição judaica. E durante muito tempo, né, essa obra foi desconsiderada na tradição judaica. E, por tabela, essa obra também foi repudiada no interior do movimento psicanalítico, né? Então, se vocês forem examinar a memória de vocês, ou a memória dos seus antepassados, isto é, analistas que fizeram formações psicanalíticas, vocês vão se dar conta de uma ideia muito banal, né? No segmento considerado as obras ditas culturais e sociais do Freud, se fala muito de quê? Se fala do moral sexual civilizada e a doença nervosa dos tempos modernos. Se fala muito do totem tabu. Se fala muito do psicologia das massas e análise do eu. Se fala muito do futuro de uma ilusão. Se fala muito do mal-estar na civilização. E não se fala do Moisés e o monoteísmo. E essa exclusão do Moisés e do monoteísmo foi um recalque feito pelo movimento psicanalítico, né, que, como vocês sabem, é um movimento que tem, na sua grande maioria, um alto contingente judaico, ou tinha, né, que reagiu, né, a essas teses do Freud em relação ao Moisés e ao monoteísmo. Tá? Então, isso é uma questão importante, né, porque o Freud se colocou aí assumindo uma perspectiva antisionista, né, nessa perspectiva, né?
Nesse sentido, a posição do Freud é muito próxima a uma outra, a uma filósofa judaica, que vai se tornar posteriormente muito importante, que é a Hannah Arendt, que também vai criticar as teses do sionismo desde os anos 30, 40, muito antes dela escrever Eichmann e Jerusalém, ela já participava dessa discussão contra a constituição de um Estado de Israel e achar que o Estado a ser construído na Palestina devia ser um Estado binacional, judaico e árabe, né? E ela foi, evidentemente, voto vencido nesse debate na comunidade judaica. Mas, enfim, a posição do Freud é parecida com a posição da Hannah Arendt, né? Pelo menos nesse particular, ele não estava mal acompanhado, né? Digamos assim, né? Mas, de qualquer forma, né? Só para falar um pouco das filiações e das disseminações das ideias em jogo, né? Então, em função, né, dessa o destino dessa, nós brasileiros aqui é interessante essa memória, né? Porque quando a gente estudava história do Brasil na escola, né, a gente chegava sempre através da monarquia brasileira. A gente nunca chegava na proclamação da República. Não sei se vocês se lembram disso, né? E se dizia sempre que não dava tempo, né? Não dava tempo. Então a gente ficava no tempo da monarquia e não chegava na proclamação da República. Mas eu acho que a gente não chegou na proclamação da República porque o Brasil nunca teve uma proclamação da República. Então a gente ficou ainda preso à tradição monárquica, né? Então, a história do Moisés, na história da psicanálise, é a mesma coisa. Quer dizer, os analistas não leem Moisés porque existe uma interdição, um recalque, né? Ou mesmo uma fora-clusão em relação ao Moisés no interior da tradição psicanalítica, de maneira que os analistas desconhecem a leitura do Moisés. O Moisés é uma obra esquisita na cabeça dos psicanalistas. Então, nessa dupla exclusão, tanto judaica quanto psicanalítica, né? Judaico-sionista, uma primeira reação, né, a essa leitura do Freud, dessas duas teses que há pouco eu enunciei, né? Moisés, um egípcio, e Moisés morto, né, pelos judeus, né, por conta do fato de que os judeus se rebelaram, né, contra o rigor da ética judaica. Essa aqui é a versão que se dá, né? O fato é que um historiador israelense radicado nos Estados Unidos, chamado Yerushalmi, escreveu uma obra sobre Freud, sobre esta obra do Freud, né? Intitulada Moisés, o Freud de Moisés, : Judaísmo terminável e judaísmo interminável. Então, ele analisa essa obra do Freud, né? Critica, né, a relação que ele diz ser ambígua do Freud com o judaísmo como religião, né? O Freud não é, nesse sentido, um judeu a ser prezado por sua adesão, né, à religião judaica. É essa a ideia que o Yerushalmi passa, né? E mais do que isso, ele vai dizer uma ideia também muito importante, que faz parte desse debate, né? Que é afirmar que essa formulação do Freud de que o Moisés foi morto pelos judeus, ela não se sustenta historicamente, porque não existe um documento, né, escrito sobre isso. Você não encontra em nenhum lugar do mundo, em nenhuma biblioteca, né, um documento registrando essa morte, né? E é interessante que essa obra do Yerushalmi, né, formulado dessa maneira, né, baseado nessa ausência de documento que pudesse certificar ou verificar, se vocês quiserem, né, a morte de Moisés pelos judeus, né, ele foi interpelado em 1994, 95, por Jacques Derrida, numa conferência realizada no Instituto Freud, em Londres,
que depois vai virar um livro chamado Mal de Arquivo, onde o Derrida analisa, né, a ideia de arquivo, né, e vai se voltar particularmente para a leitura de Moisés e o monoteísmo. Então, nessa obra, que é muito interessante, ele vai destacar várias coisas em relação a isso. Primeiro, ele vai criticar o Yerushalmi, né? Vai criticar o Yerushalmi por quê? Ele vai criticar o Yerushalmi como sendo um pensador positivista da história, que acredita que para que você possa fazer uma formulação historicamente pautada, você tem que ter a verificação de um documento. É isso que o Derrida está chamando de um positivismo do Yerushalmi, né? E o Derrida mostra, não, o Freud não precisa de documento para isso, porque o Freud tentou provar essa tese através da criação de um conceito interessante que é o que ele chama de repetição histórica, né? Isto é, a morte de Moisés pelos judeus aparece numa seriação histórica que se repete ao longo da história do monoteísmo, né? Ou da história Tukur, né? Que é inicialmente a morte do pai da ordem primitiva, que ele trabalhou em Totem Tabu. Segundo, a morte de Moisés pelos judeus em Moisés e o monoteísmo. Terceiro, a morte de Cristo realizada num terceiro tempo. Então, essas três mortes, elas constituem uma espécie de matriz de repetição, né? Onde a gente teria aí, né, o estabelecimento de uma verdade histórica, né, e de uma repetição histórica que remeteria para uma verdade histórica, que está inscrita no campo do inconsciente. Eu não preciso de documento, o documento é a forma pela qual o inconsciente se enuncia, né, através desses três grandes eventos e através de muitos outros, né, onde o inconsciente se manifesta como repetição. Então, acho que a tese do Derrida é essa, aliás, a tese do Derrida criticando, né, o positivismo do Yerushalmi é interessante porque ela concorda, nesse particular, com uma tese que o Foucault enuncia, né, na Arqueologia do Saber, em que o Foucault responde da seguinte maneira aos historiadores positivistas como Yerushalmi e outros. O documento não é um monumento. Tratar o documento como monumento é, efetivamente, um privilégio dos historiadores positivistas. Da mesma forma como a senhora Natália Pasternak acha que a psicanálise não é a ciência, né? Porque não tem processos de verificação. O processo de verificação é a prova positivista do documento. Vocês estão me entendendo, né? Estão me seguindo, né? Então, é a mesma, ela é tão positivista quanto o Yerushalmi, nesse particular. Então, nessa medida, né, quer dizer, o Derrida vai afirmar, né, que se o Freud não tem uma adesão plena ao judaísmo, né, como religião, né, ele se dizia mesmo um judeu ateu, né, propriamente dito, né, nesse sentido ele não está inscrito na tradição religiosa judaica, exatamente porque a religião judaica ela seria tão problemática como todas as demais religiões, no sentido de que ele faz a crítica disso no futuro de uma ilusão, quando ele diz que as religiões são formas de ilusão, elas são uma espécie de visão de um mundo, uma Weltanschauung, né, que protege o sujeito da sua experiência do desamparo fundamental, né? E as religiões funcionam dessa maneira, né, como ilusões. E, nesse sentido, né, a leitura que o Freud faz do campo religioso, do fenômeno religioso, no futuro de uma ilusão, se inscreve numa tradição iluminista de crítica à religião, né, que começou na Alemanha com Feuerbach, né, que vai retirar a dimensão transcendental da religião
e vai encarnar a religião no campo da história, né, de maneira que, da mesma forma como Freud vai dizer, baseado no Feuerbach, que a religião é uma ilusão, por outro lado, né, o Marx vai dizer que é a mesma tese, dito de uma outra maneira, que a religião é o ópio do povo, né? Então, nesse sentido, Marx e o Freud estão os dois ancorados nessa tradição do Feuerbach, né, a respeito do fenômeno religioso. Então, Freud, certamente, ele não é, ele pode ser criticado por não fazer a sua adesão ao judaísmo, né? Mas o Derrida inventa um significante interessante para caracterizar o pensamento do Freud, que não é bem a questão do judaísmo, é a questão da judeidade, que não é exatamente o judaísmo, né? Então, a judeidade, ela é marcada por uma certa ética judaica, que não é a religião judaica, primeiro, e segundo, a ética judaica, ela é marcada pela crítica do paradigma da presença, em nome da paradigma da ausência. Então, nesse sentido, o pensamento do Freud é marcado pelo paradigma da judeidade. É essa a ideia, né, que o Derrida nos passa em relação a isso, né? Então, antes da gente dar o próximo passo aqui, de analisar essas duas teses do Freud, né, que o Moisés não era judeu, mas egípcio, e que o Moisés foi morto, né, pelos judeus, né, eu queria aludir a vocês que Moisés no monoteísmo não foi a primeira vez que o Freud abordou o tema do Moisés na obra dele. A questão do Moisés na obra do Freud foi introduzido pelo Freud em 1914, né, num pequeno texto, né, intitulado O Moisés de Michelangelo, né, quer dizer, que é um texto do Freud, onde o Freud o Michelangelo fez uma escultura, né, que vocês encontram numa igreja romana, né, onde o Michelangelo está ele formulou a ira do Moisés no momento em que ele está reagindo, né, à resistência dos israelitas de adotarem a ética judaica, né? Quer dizer, é o momento da ira do Moisés. Este é o momento que o Freud fala pela primeira vez do Moisés na sua obra, numa perspectiva genealógica, né? A gente sabe, né, eu acho que isso é que eu acho um aspecto importante, é que esse texto do Freud, ele foi escrito em 1914. E ele foi escrito em 1914 porque é um momento da ruptura do Jung com o movimento psicanalítico internacional. Esse é o momento da ruptura do Freud com o Jung e um momento em que o Jung desembarca do movimento psicanalítico internacional. Por quê? Isso se dá porque o Jung, nas conferências que ele fez nos Estados Unidos, né, que foram publicados depois como um livro intitulado Metamorfoses e Símbolos da Libido, né, o Jung formulava a ideia de que não existia uma sexualidade infantil, tal como Freud formulava desde os 3 ensaios. Isto é, o Jung esvaziava a dimensão do desejo e da sexualidade em psicanálise em nome daquilo que ele chamava de uma energia psíquica neutra, né? Quer dizer, então esse foi o ponto. O cisma entre Freud e Jung se deu por causa disso, né? Nesse momento, o Jung não se sentia mais em casa na Associação Psicanalítica Internacional e a Associação Psicanalítica Internacional não queria abrigar o Jung era um grande personagem, né, na Associação Psicanalítica Internacional, porque Jung era o Delfim do Freud. O Jung era nada menos do que o herdeiro que o Freud escolheu, né, para substituí-lo, né? E foi exatamente esse filho que foi excluído do movimento psicanalítico internacional. Então, o que estava em jogo aí era uma coisa muito densa, né, em termos
sociais, políticos ou afetivos, né? Nesse momento da história do movimento psicanalítico, né? Quer dizer, de qualquer forma, né? Esse momento da exclusão do Jung, ele abre um velho trauma existente na história da psicanálise. Esse trauma é importante, né? Que no começo do movimento psicanalítico, quando Freud organizava em Viena aquilo que foi conhecido como o grupo das quartas-feiras, né? Que vai durante muito tempo formar posteriormente a Sociedade Psicanalítica de Viena, o Freud se dizia tomado por um certo temor e um certo pavor, a saber, o medo de que a psicanálise fosse identificada como sendo uma ciência judaica e que a comunidade psicanalítica que estava se constituindo fosse compreendida como sendo um gueto judaico. Esse era o temor do Freud, né? De forma que quando Jung, junto com Bleuler, aderiram à psicanálise, né? E Jung e Bleuler vêm da Suíça protestante, e ele provocou um grande alívio no Freud, exatamente porque o Freud, de uma certa maneira, pôde se proteger desse temor do fantasma da ciência judaica e do gueto judaico na psicanálise. Então, o Jung deu para o Freud essa proteção, né? Então, a saída do Jung da psicanálise reabre essa ferida, né? Para o Freud, reabre essa ferida para o Freud. Eu acho que, inclusive, a resposta que o Freud vai dar para isso, além desse texto aí sobre Moisés e o monoteísmo, foi um outro texto que ele escreveu no mesmo ano, em que ele queria se convencer, naquele contexto, que ele não estava mais nos tempos de Viena do começo do século XX, mas que ele tinha uma história a contar do movimento psicanalítico. Então, Freud escreveu uma história do movimento psicanalítico, a primeira, né, em 1914, e ela foi escrita em resposta à saída do Jung do movimento psicanalítico internacional, né? Então, Freud, de alguma maneira, se identifica com Moisés, né? Nessa ira, né? Contra Jung, né? Da mesma forma como os judeus, Moisés reagiu com ira contra os judeus por eles não respeitar os preceitos, né? Da ética judaica. Então, o contexto seria, portanto, mais ou menos esse, né? Então, agora, né, dito isso, né, a gente pode examinar essas duas teses do Freud, sobretudo a primeira, né, que eu acho que como eu retomei aqui esse texto do Freud, né, o fato de que o Moisés, não obstante ser um profeta da tradição judaica, ele ser o criador da tradição judaica, ele conduziu os judeus à terra prometida, ele tirou os judeus do Egito, né, e levou-os para construir em direção à terra prometida, né? Então, não obstante o Moisés ter sido esse profeta, né, da tradição judaica, na tese do Freud, o Moisés não era um judeu, o Moisés era um egípcio. E, na verdade, a história que o Freud conta, né, a história propriamente, eu acho que ele escreve uma espécie de ensaio de teologia política. Eu acho que o Moisés é um ensaio de teologia política, né? Ele escreve que Moisés, né, derrotado no Egito a partir do faraó Akhenaton, que foi o criador do monoteísmo no Egito, né? A tese do monoteísmo tinha sido derrotada no Egito, que voltou aos momentos pré-monoteístas de sua história, né? Então, Moisés, como um político, né, resolveu
assumir a tradição monoteísta e resolveu fundar uma tradição monoteísta através do conjunto existente na Palestina, que eram os israelitas, era o nome que se dava na época, eram os israelitas. Então, os israelitas foram aglomerados por Moisés em torno do discurso do monoteísmo. Essa é a tese do Freud, né? Então, Moisés é um político derrotado no Egito, junto com Akenaton, mas que se faz vencedor, trazendo a construção do monoteísmo a ser feita, né, no interior da tradição dita israelita. E, posteriormente, esses israelitas vão se rebelar contra Moisés, né, pela severidade da ética judaica, né? A gente viu aí que Moisés vai ficar irritado com eles, como aparece no quadro do Michelangelo, né? Essa ira do Moisés, e posteriormente o Moisés vai ser morto pelos judeus. Essa é a tese do Freud. Então, se a gente for esmiuçar essa tese, o que tem de interessante nessa tese? Que é isso que me interessa aqui, né? Todo esse blá 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 que eu estou aqui, passei a noite falando para vocês, né? Que é o que me interessa nessa história. O Freud está dizendo que uma determinada formação social, cultural e política, ela não se constitui a partir de si própria. Ela se constitui a partir de alguma coisa que lhe é exterior. É isso que o Freud está dizendo. Quando ele diz Moisés, um egípcio, ou vamos supor que o Freud fosse um egípcio, que o Moisés fosse um egípcio, né? Quando ele faz essas duas perguntas nos dois primeiros ensaios do Moisés e o monoteísmo, né? O que o Freud está colocando em questão, basicamente, é essa ideia, que eu acho que é uma ideia rica, e ela vai nos trazer para a nossa contemporaneidade, né? Que é a ideia de que uma formação social, cultural ou institucional, ela não se autoproduz, ela não se constitui de forma endógena, mas ela se constitui de fora para dentro. Então, o que supõe que uma determinada formação social, cultural, institucional ou religiosa, né, ela se forma de acordo com um princípio marcado não pela mesmidade, mas pela diferença. É isso que está presente na tese de Freud, né? Ou, colocando isso em termos mais prosaicos, o que o Freud está fazendo é uma crítica contundente à ideia de identidade. É a ideia de identidade que está sendo criticada por Freud. Quando ele diz Moisés, criador do judaísmo, era um egípcio e não um judeu, ele está criticando a ideia de identidade. E Yerushalmi está defendendo a tradição da identidade judaica, né? Quer dizer, então o que está em jogo é a ideia de identidade. Então Freud, nesse contexto, ele retoma, né, uma diferença entre identidade e identificação, que não é a mesma coisa. A identificação, ela é múltipla, ela é plural, né? Ela é diversa, né? Enquanto que a identidade, por mais boa vontade que a gente queira ter com ela, ela é necessariamente essencialista. Não existe identidade não essencialista. Ela, por definição, é essencialista, né? Então, Freud, né, critica a ideia de identidade em nome da ideia de identificação. É isso que está presente no âmago do argumento do Freud sobre Moisés, o egípcio, né? Eu brinquei aqui, Freud chama um egípcio, eu chamei de o egípcio, mas dá no mesmo, né? O egípcio, né? Ele está, na verdade, trazendo essa discussão psicanaliticamente referida, mas centrada também naquilo que marcou a história dos anos 30 na Europa, que foi marcada pela expansão das ideologias de extrema-direita, tanto
na feição italiana do fascismo, quanto na feição alemã do nazismo, que ambas eram caracterizadas pelo nacionalismo. O nacionalismo, nos anos 30 do século XX, ele foi herdeiro do nacionalismo conservador do século XIX. Ele foi herdeiro da construção da ideia do Estado-nação do século XIX. Né? Então, no contexto dos anos 30, né, a ideologia do nazismo e do fascismo eram nacionalistas, eram ideologias de extrema-direita, eram ideologias identitárias, centradas na tradição do Estado-nação, propriamente dita, né? E nesse contexto histórico, os judeus eram representados pelos fascistas e pelos nazistas como sendo universalistas, exatamente porque os judeus não estavam inscritos na tradição de um Estado-nação. Vocês estão me entendendo? Né? Quer dizer, então, nesse contexto, a tradição judaica é uma tradição universalista e não uma tradição marcada pela identidade identitária como o nazismo e o fascismo. Esse é o ponto importante. Né? Inclusive, né, se vocês quiserem acompanhar a discussão dessas ideias sobre o nacionalismo nesse contexto, né, até um autor que depois vai se tornar um ícone do pensamento crítico francês e do pensamento de esquerda, que é o Blanchot. O Blanchot dos anos 30, o Blanchot namorou o fascismo. Né? Então, você tem hoje publicações na França, né, sobre Blanchot e a tradição judaica, que mostra exatamente a adesão do Blanchot nos anos 30 à ideologia nacionalista, fascista e nazista antissemita. Né? E depois, evidentemente, que ele vai passar a vida pagando a culpa por causa disso que ele aderiu nesse contexto. Né? Mas eu estou citando um exemplo extremo, né, de um autor crítico para mostrar a presença dessa identificação, da identidade, da ideia de Estado-nação, né, como sendo alguma coisa ligada à tradição nacionalista identitária, né, que a gente pode estender, evidentemente, à condição de gênero, né, se vocês quiserem, né, que vai dar no mesmo argumento, é o mesmo, né, essa ideia de que o que está em jogo é a crítica dessa ideia, provavelmente de identidade, que marca a construção. A ideia de identidade, ela marca a construção das ideologias conservadoras nacionalistas desde o século XIX em torno da apologia da ideia do Estado-nação, como marca da civilidade da extrema-direita na Europa e no mundo, né? A ideia dessa construção. Bem, então estão chegados aí, né? A gente vê que o que o Freud coloca em questão nessa ideia aparentemente bizarra de que Moisés não era judeu, mas era um egípcio, o que o Freud está fazendo é uma implosão da categoria de identidade. E ele está construindo a categoria de identificação na sua pluralidade e na sua diversidade, de uma forma diacrítica, tal como ele vai esboçar, primeiro na psicologia das massas e análise do eu, e depois ele vai sistematizar, né, na obra dele chamada O Eu e o Isso, onde ele vai criar essa teoria da identificação. Então, é nessa base que o Freud está situado aí, e ele faz uma implosão da categoria de identidade. Essa que é a ideia, né? Com todas essas marcas xenofóbicas, nasofascistas, que marcam a sua história desde o nacionalismo propriamente do século XIX. E se o judeu era perseguido no século XIX e no século XX, ele era perseguido exatamente porque ele estava fora da condição do Estado-nação. Ele estava exatamente na exterioridade do Estado-nação. Quer dizer, o judeu
na sua existência histórica diaspórica, né, ele vivia nas bordas de outros estados e de outras formações sociais, mas ele não tinha uma identidade nacionalista, razão pela qual ele era considerado como sendo universalista, né, pela tradição nasofascista, a tradição conservadora, antissemita então existente. Então, acho que esse é o ponto central desse debate, né? E no ponto central desse debate, retomando agora novamente o Eduardo Said, Freud e os não-europeus, o Eduardo Said vai pegar essa ideia, né, de que maneira a gente vai interpretar esses não-europeus. Ele diz assim, tem duas maneiras de a gente considerar esses não-europeus. Primeiro, considerar os não-europeus, no contexto do texto do Freud, por exemplo, mas de outros autores, como sendo circunscritos àquele tempo histórico. Né? Isso é uma leitura que eu posso fazer dos não-europeus. Né? Uma segunda maneira de falar com os não-europeus é tentar ver o que uma obra colocou em questão, né? Tal como a obra do Freud, onde aquilo que estava sustentado no seu tempo se contradiz pela própria elasticidade que a obra é capaz de se recriar. E é nesse lugar que o Freud vai retomar criticamente a obra do Freud. Né? Ele vai retomar criticamente a obra do Freud, nesse sentido eu acho que é interessante, né? É como se a obra do Freud fosse interpelada pelo futuro em relação ao presente, tal como aparece, né, num fantasma do Walter Benjamin nas teses sobre a filosofia da história, né? E de repente a gente vai ver que na armação conceitual do pensamento do Freud em Moisés o monoteísmo, né, e em toda a sua obra, o que existe é toda uma leitura diacrítica que o Freud faz entre a ideia de civilizado e a ideia de barbárie, no sentido de que a civilidade recalca a barbárie, mas a barbárie volta como retorno do recalcado. Então, a história não é um tecido linear, mas ele é uma história que se faz em termos progressivos, regressivos, permanentemente. Né? Quer dizer, então, essa dimensão diacrítica do pensamento do Freud exatamente é onde se torna patente essa ideia de identificação, nessa diacriticidade da civilização e da barbárie. É onde o Freud faz, então, uma leitura crítica dos processos civilizatórios ou das tradições ditas de barbárie, né? De forma que o Freud pode dizer coisas incongruentes, tal como, depois da Primeira Guerra Mundial, o Freud pode dizer assim, olha, os povos ditos primeiros são mais civilizados que os povos europeus, porque eles respeitam a morte e o morto, e vocês, europeus aí, que acham que são melhores que os outros, vocês não têm o menor respeito pelos mortos. Vocês cospem em cima dele, vídeo, o que vocês estão fazendo nessa guerra, Primeira Guerra Mundial. Então, vocês veem como Freud utiliza, desculpe o adjetivo, dialeticamente a relação entre civilização e barbárie, né? De maneira a introduzir essa dimensão diacrítica da leitura da conflitualidade histórica ou da conflitualidade social, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que esse é um ponto importante, né? É que o Said vai assinalar que o Freud, mesmo que o Freud não tenha falado dos africanos, o Freud falou dos orientais. O Freud falou dos egípcios. Essa é a ideia importante que o Said mostra, importante. A importância da tradição egípcia na tradição dita oriental, tanto na obra dele chamado Orientalismo, quanto na obra dele chamado Cultura e Imperialismo. Ele mostra a importância que o Egito teve no século XIX, né, na tradição propriamente colonialista. Né? Então, nessa medida, né, através dessa tese de que
Moisés não é um egípcio. Moisés é um egípcio e não é um judeu, mas é o criador da tradição judaica, né? O Freud está tensionando, implodindo a ideia de identidade e está mostrando como a nossa ocidentalidade ela é marcada por um traço dito oriental, que é esse lado egípcio no interior da ideia do discurso mosaico propriamente dito. É essa ideia que eu acho que se destaca nessa leitura do Said, que eu acho que é uma leitura muito rica, né, sobre os não-europeus, né, Freud e os não-europeus, e, ao mesmo tempo, onde ele mostra, eu acho que com isso a gente vai voltar à questão do princípio da identidade, ele vai mostrar que, desde a construção do Estado de Israel, teve uma ciência que se implantou como fundamental na tradição israelense, e com a criação do Estado-nação Israel, como Estado único, né, onde a ideia da Hannah Arendt de um Estado árabe-israelense foi derrotada, né? Então se criou um Estado judaico, né, propriamente dito. E nessa criação de um Estado judaico, né, o que a arqueologia, enquanto ciência, se disseminou em Israel, porque o que a arqueologia serve ao Estado de Israel é para a legitimação da ideia de uma identidade judaica, ligada à ideia de nação judaica, no sentido sionista do termo, né? Então, o que essa arqueologia, como ciência da terra, ciência das paisagens, né, ciência dos minerais, né, o que ela mostra? Os arqueólogos israelenses tentam mostrar que o território ocupado por Israel, mesmo esse que ele ocupa hoje, sobre o Estado, sobre os povos palestinos, é uma paisagem do Antigo Testamento que de direito é de Israel. Então, eles pegaram a cartografia do Antigo Testamento para fazer uma cientificidade através da arqueologia, o que é nada mais, nada menos do que o retorno pela arqueologia da ideia de identidade identificada com a ideia de Estado-nação. Então, nessa perspectiva, né, para caminharmos para o fim, né, dessa formulação aqui, né, eu queria lembrar para vocês um outro ensaio, né, de um autor polonês chamado Isaac Deutscher, né, no qual talvez poucos de vocês o conheçam, né? Mas o Isaac Deutscher era um historiador do movimento socialista internacional, né? Ele escreveu uma grande biografia sobre Trotsky, né? Que foi publicada aqui no Brasil nos anos 70, né? Intitulada O Profeta Armado, o Profeta Desarmado e o Profeta Banido. São 3 volumes de 500 páginas, né? Então, os interessados vão encontrar, ele pode ler um bom romance sobre a história do socialismo, né? Mas o Deutsch, ele se mostra nessa obra, né, dizendo que Trotsky, através da sua concepção de uma revolução proletária internacionalista, né, ele era um universalista. E que os caminhos seguidos pela União Soviética, através da criação do socialismo num só lugar, é uma volta ao nacionalismo conservador do século XIX. Essa que é a ideia que está presente no texto do Isaac Deutscher, né? Então, falar, né, de que os judeus, na sua existência diaspórica, não viviam presos a fronteiras e a identidades do Estado-nação, como todos os demais países europeus, que eles viviam nas franjas e nas bordas dos Estados europeus, né? Essa condição
né, da tradição propriamente judaica, né, diaspórica, né, era o que dava para ela a possibilidade de conceber o universal e o universal concreto que quem estava entregue à condição nacionalista e particularista não conseguiria perceber. Então é nesse sentido que ele cita, né, grandes autores da tradição judaica, né, da tradição intelectual ocidental, que eram ao mesmo tempo judeus, né, como autores que representavam isso. Então, por exemplo, a ideia do Freud e a questão do inconsciente, a leitura do Marx da história como luta de classes e a formulação do Spinoza sobre a filosofia política seriam 3 monumentos importantes da tradição judaica, mostrando exatamente que, porque não estava enraizado numa tradição particularista, nacionalista, era possível ver o mundo num outro tipo de horizonte, que é isso que o Isaac Deutscher mostra, né? E é isso que ele assume ele como militante socialista, anti-stalinista, em nome do internacionalismo da revolução proletária, na perspectiva dele. Então, dito isso, né, eu acho que o grande obstáculo, né, na história da psicanálise, nas suas circunvoluções sociopolítico-étnicas, é ela ficar presa à categoria nasofascista de extrema-direita da identidade. Enquanto a psicanálise fica presa à categoria de identidade, ela se esvazia daquilo que foi mais profícuo nela, que é a crítica da ideia de identidade em nome da criação de uma outra possibilidade de universalismo, né, que não seja ligada à tradição da extrema-direita nacionalista, nasofascista, desde o século XIX e também no século passado, e o que nós atravessamos hoje. Então, acho que essa é a primeira conclusão importante no que tange a questão da psicanálise. E uma outra questão importante referente à questão da psicanálise, né, em relação a isso, né, só para complementar, né, é evidente que a relação branco-negro, enquanto 2 identidades, ela é uma construção feita pelos brancos e feita pela supremacia branca, né? Então, quando os brancos, louros, de olhos azuis e pele clara, acreditam que eles são superiores aos morenos, aos negros, aos africanos, né, aos asiáticos, né, evidentemente que essa supremacia branca, ela supõe uma outra coisa, que é o processo colonial. Isto é, só se foi construída a oposição identitária branco-negro, né, na medida em que houve um processo colonial. E na medida que esse processo colonial ele continuou presente sob a forma de um neocolonialismo que está presente até hoje, né? Identitariamente, os brancos se identificam com os colonizadores e passam a se achar superiores aos que são considerados não brancos. Então, em relação a isso, né, o que se coloca aqui como questão, e é por aí que eu quero concluir, o que coloca aí como questão é o seguinte: é preciso implodir essa relação branco-negro. Enquanto a gente continuar mantendo essa oposição branco-negro como 2 identidades, nós vamos estar presos àquilo que Frantz Fanon chamava de uma espécie de dominação, um duplo narcisismo. O narcisismo dos brancos de quererem ser superiores aos negros e o narcisismo dos negros de quererem ser superior aos brancos. E daí não tem saída. A única saída disso é quebrar com o pacto colonial, para quebrar com essas 2 identidades, branco-negro, no sentido de poder usar vários discursos, inclusive uma psicanálise não fundada na categoria de identidade, mas de identificação, né, para que a gente possa afrontar
as encruzilhadas em que a psicanálise se encontra na atualidade. É isso aí, muito obrigado. Joel, muito obrigada por essa bela conferência, que eu acho que nos traz um norte. Tá ruim? Bate aqui. Tá, é só chegar mais perto. Eu acho que eu vou falar muito brevemente para passar a palavra para o público, mas eu acho que você traz um norte muito esperançador que refere essa implosão a uma ideia de universalidade, né? Porque a gente normalmente remete, acho que muito facilmente, à ideia do universal, à ideia da identidade. E eu acho que a possibilidade de construção de uma ideia de universal não referida a uma identidade fundante, ela é uma ideia, é uma boa ideia. Bom, então era só essa observação que eu queria fazer, e então passar a palavra para quem tiver alguma pergunta, algum comentário. Olá. Queria falar, né, da continuidade, fazer uma pergunta para o Joel em relação a algo que ficou ressoando ali no final da mesa anterior para mim, que foi a questão, né, de pensar a dimensão, que foi a partir das perguntas e comentários ali, mas parece que quando a gente fala de raça, a gente só está falando quando tem uma dimensão, né, na psicanálise, por exemplo, de um atendimento interracial, de algum modo, né? De alguém branco e alguém negro. Como se isso, só quando está situado assim, que tivesse o dispositivo da raça. Mas como que é, por exemplo, e o que poderia funcionar como terceiro, quando se está falando de brancos com brancos, por exemplo, né? Num atendimento, na clínica. E o que pode ser terceiro nesse processo de buscar ampliar em termos de identificações, né? E não só de identidade. Não sei se... Acho que é por aí. Oi, sou Gilberto. Então, sobre a importância, né, da inclusão dessas categorias identitárias, né? Se a gente quiser colocar maniqueístas, até negro e branco, né? Esse problema eu sempre tento colocar no meu colo do ponto de vista clínico. Fico escutando meus pacientes, né, e tentando desenvolver minha pesquisa. Fico sempre pensando quando a identidade ela é usada como estratégia. E fico pensando na dimensão da temporalidade, né? Ok, psicanaliticamente falando, talvez possamos concordar, ou eu concordo, que a categoria de identidade, sim, né, precisa ser implodida. Mas eu fico pensando também nesse encontro interracial, né, o que se dá clinicamente quanto mecanismo de defesa, essa dinâmica clínica, né, subjetiva e intersubjetiva, o que está em jogo nisso, né? Na mesa passada eu falei sobre essa dimensão da intersubjetividade, pensando também o lugar do terceiro na clínica, né? E particularmente estou falando tudo isso pensando na branquitude, né? Pesquiso dentro desse tema. Então você tem, por exemplo, né, falando de como eu penso o mecanismo de defesa e agora nomeando esses mecanismos a partir, por exemplo, dos autores das ciências sociais, né? A gente tem a noção, por exemplo, de pacto narcísico da branquitude, a gente tem noções como fragilidade branca, a gente vê um movimento da branquitude de tentar evitar
né, nas palavras da D'Angelo, essas conversas difíceis e vão surgindo impasses, e a branquitude ela tem essa, com propriedade, essa capacidade de se reorganizar em função de não sair dessa condição de privilégio. E isso está tanto institucionalmente estabelecido, amparado por um sistema jurídico, como, evidentemente, isso tem uma configuração no campo dos afetos e da nossa dinâmica psíquica. Então, assim, ok, acho que a gente tem esse horizonte, mas eu fico perguntando temporalmente, clinicamente, como abordar essa questão ainda. A gente tem muitas dificuldades e entraves que eu fico inquieto em termos de pesquisa, que talvez a gente precise aprofundar. E aí fico com a pergunta que eu também fiz aí na mesa, né, que é assim, bem, o que é que a gente vai fazer em torno desse impasse? Como a gente vai pensar isso? E aí, evidentemente, a gente vai pensar nos modelos psíquicos, a gente tem modelos de terceiro, a gente tem vários tipos de tentativas hoje de tentar. Tentativas de tentar. É isso, acho que a gente está tentando. Mas existe uma. Eu fico achando que talvez a gente ainda precise voltar um pouco, tendo esse horizonte, mas a gente está precisando fazer boas perguntas, né? Só estou tentando fazer uma espécie de contribuição nesse tema. Fiquei pensando sobre... Achei muito interessante essa fala, mas achei ela no final um pouco perigosa. No sentido, assim, que a questão da identidade, acho que, assim, para nós psicanalistas, a crítica à identidade, ela já, vamos dizer assim, nós fazemos bastante essa crítica, né? E acho que ela é bem necessária mesmo. Mas falo que é um tanto perigosa essa noção de, vamos dizer assim, essa ideia de implodir nesse momento, né? Pensar assim, até essas lutas identitárias, porque acho que é importante lembrar assim, que essas lutas, elas vêm também de um desdobramento, também não, né? Elas vêm de um desdobramento no final de contas, a gente está falando de luta de classes, né? E só há identidades, né? A gente precisa lembrar, porque é capitalismo, né? Então, foi assim, o capitalismo, me parece, né, que criou o preconceito de gênero, o preconceito de raça, e criou justamente para justificar, né, a colonização, a dominação. Então, eu acho assim que as lutas identitárias, elas são muito perigosas quando elas perdem essa raiz, né? A raiz, dizer assim, da luta de classes. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, nesse momento, né, não há como a gente combater, vamos dizer assim, a ideia de dominação dessa hegemonia branca sem pensar nessa noção de identidade. Então, acho que a gente está aí num desafio mesmo, né? Então, eu acho que está muito cedo para falar de implodir implodir a ideia, eu acho forte, acho muito perigoso essa ideia de implodir a identidade, essa noção, assim, por mais perigosa que ela seja, por mais que ela coloque tensões difíceis, inclusive da gente esquecer essa origem, né, da luta de classes, né? Não sei se ficou um tanto claro a minha mas eu acho que historicamente, eu entendi a tua questão, eu acho que historicamente, é claro que essas são construções da história do capitalismo, ou da história do colonialismo como momento do capitalismo mercantil ou do capitalismo posterior do século XIX, né? Mas eu queria lembrar para você que, historicamente, o discurso de identidade começou a circular no mundo a partir dos anos 90,
91, retomando uma do século XIX e uma discussão dos anos 30, quando houve a queda da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Esse momento de derrota do dito socialismo real, tá? Materializado pela queda do Muro de Berlim e pela queda da União Soviética, foi um momento histórico onde o seu discurso da luta de classe foi para as picas. Desapareceu a luta de classes. Você está me entendendo? Foi a partir daí que o discurso da identidade foi reinstituído no nosso vocabulário. Tá? Então, essas lutas identitárias, elas estão longe de evocar a luta de classes. Porque a luta de classes, ela foi esvaziada junto com o pensamento marxista, com a derrota do socialismo real. Essa que é a verdade. Então, se nós estamos situados hoje, tendo que redefinir, né, o nosso norte, tendo a categoria de identidade, aí sim eu digo como encruzilhada, entendeu? No sentido exatamente de que a categoria de identidade veio, né, ocupar um lugar nos discursos emancipadores ou nos obstáculos à emancipação no lugar da antiga categoria de luta de classe. É aí que apareceu a questão de gênero, é aí que apareceu a questão étnico-racial, foi aí que apareceu a questão da heterossexualidade, da homossexualidade, do feminino, do masculino, enfim. Mas, de qualquer forma, o discurso da luta de classes desapareceu. E foi no lugar dele que se criou essa ideia da luta de classe. Então, se a gente quer voltar, estou aqui numa hipótese ideal, né? Se a gente quer voltar a trazer de novo para o plano do debate a luta de classe, a gente tem que implodir com a categoria de identidade, senão não vai aparecer luta de classe novamente, não. Né? É isso. Joel, quantas perguntas mais? Não, só perguntar quantas perguntas, porque eu sei, tem muitas perguntas, mas eu estou perguntando quantas mais a gente faz mais. Perguntando. Então, vou passar para ela, depois para você, depois para você. Tem 3 perguntas já na fila. Vou pedir para as pessoas serem mais breves. Tá, o mais breve possível. Eu acho que, assim, comentando o seu comentário, eu acho que a gente não tem muito medo de implodir a questão da identidade, não. A questão eu fico pensando, particularmente, na fala do Paul Preciado, né? Quando ele faz essa denúncia de que, na verdade, a psicanálise tem uma certa identidade sexual, né? Uma certa divisão binária, né? Que ele chama de identidade. Então, assim, como é que a gente rompe com isso, né? Para pensar uma dimensão identificatória. Se ele se identificasse tal qual um homem, estava tudo certo, né? Agora, quando ele se diz não binário, e aí a coisa fica, né, complicada. Então, eu acho que dentro do movimento psicanalítico, a gente já tem um movimento um tanto quanto identitário naquilo que diz respeito às fórmulas da sexuação, né? Cai para um lado, cai para o outro. Nesse sentido, como é que a gente faz essa dimensão da implosão nas questões étnico-raciais quando o sujeito branco ele não se racializa ou ele não se enxerga racializado? E ele vai apelar para aquilo que a mesa anterior chamou a atenção de brasilidade, né? Ele vai dizer-se brasileiro, mas ele vai dizer-se brasileiro num contexto onde ele é supremacista, né? E ele só vai enxergar que ele não é branco quando ele faz o processo de outremização, tal qual aconteceu com a Lia Weiner-Schuckmann, né? Porque a gente sabe também que os judeus no Brasil foram lidos como brancos, né? Pelo menos os askenazitas, os sefaraditas são outra história, né? Eles são morenos. Então, assim, como é que a gente pode pensar isso? Diferença realmente sempre existiu, né? Afinal, inclusive na Grécia, a gente vinha diferença sexual, enfim, diferença não de gênero, mas diferença sexual. Mas como é que a gente lida com isso, que é um preconceito criado a partir dos Estados-nações e do século XIX, né? E que tem a ver com uma historicidade, sim, né? A gente saiu dessa agenda da luta de classes e a gente perdeu toda a concepção importantíssima de discutir ideologia e como é que ela nos organiza subjetivamente. Eu concordo perfeitamente que a gente tem que voltar
a debater, enfim, luta de classes para debater ideologia, acima de tudo, né? Mas, assim, nenhum problema contra a crítica à identidade, mas quais são as identificações que a gente ainda não consegue mexer dentro da psicanálise, né? Eu acho que a contemporaneidade ela foi atravessada por uma grande revolução sexual desde os anos 50, né? Que começou com o movimento feminista, né? E com o movimento gay, né? Que eu acho que foi subsidiário do movimento feminista, né? No sentido de que o que o movimento feminista fez foi colocar em questão a supremacia masculina e a supremacia da figura do pai, né? Se vocês quiserem, né? E estabelecer uma certa identidade de gênero entre as figuras masculina e feminina, né? Então acho que essa foi a colaboração, né? Que o movimento feminista trouxe. Houve uma desconstrução inicial do patriarcado e foi a partir dessa desconstrução do patriarcado que o movimento gay se constituiu, né? Então valorar a condição homoerótica e não apenas a heteroerótica teve como pressuposto, né, uma suposição, né, uma suposição de uma certa possibilidade de uma outra diversidade sexual que não seria a hierarquia entre heterossexual normal e a homossexualidade vista como perversa, tá? Eu acho que o movimento gay trouxe isso, né? Agora, veja bem que coisa interessante. Tanto o movimento gay quanto o movimento feminista, que estão atrelados, como eu disse, eles têm uma identidade de fundo, né? Tanto as mulheres quanto os homossexuais estão reivindicando aquilo que eles são, né? Isto é, que as mulheres estavam pedindo lá, quando a Beth Friedman, né, jogou o sutiã para o alto e dizia assim: o meu peito é meu e não é para dar de mamar para criança nenhuma, né? Quando ela fez isso, né, ela estava demandando um reconhecimento da sua condição feminina que não era reconhecida. Quando os homossexuais demandavam uma paridade aos heterossexuais, eles estavam também pedindo um reconhecimento pelo que eles seriam. Então, tanto no movimento gay quanto no movimento feminista, se a gente quiser introduzir aí uma pequena conotação psicanalítica, a gente pode dizer que tanto as novas modalidades de ser mulher quanto as novas modalidades de ser gay estão atravessadas pelo imperativo do dito complexo de Édipo ou estrutura edípica. Os dois, tá? Porém, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que quando se colocou em cena o movimento dito transexual, né? Você estava falando aí do Paul Preciado, né? O movimento transexual, o que o movimento transexual fez? Ele implodiu a categoria de Édipo. E se o Paul Preciado vai lá para os psicanalistas da escola freudiana de Paris para dizer: olha cá, vocês são identitários, né? Vocês falam da supremacia fálica, né? Vocês não respeitam a diversidade e a diferença, é porque o Paul Preciado está colocando em questão a universalidade da estrutura edípica que o movimento transexual trouxe. Então, eu acredito que o movimento transexual abriu a janela para nós pensarmos, e eu acho que essa é a obrigação. Voltamos à história da encruzilhada, né? Essa é uma encruzilhada da psicanálise, da encruzilhada da psicanálise poder pensar os processos de subjetivação sem ter necessariamente referência à dita estrutura edípica, porque é a dita estrutura edípica
que cria o que você chama dessa polaridade masculino-feminino ou homem-mulher. Então, nós estamos num mundo pós-edípico. E eu acho que a psicanálise tem que acordar para isso. E nem sempre ela acordou. E exatamente porque ela não acordou, que ela vai perder, né, o bonde da história. E vai ficar preso nessa encruzilhada se ela não acordar para isso. Joel, você prefere... Tem 3 perguntas. Você prefere que as pessoas façam as 3 e você responde? Joel, obrigada pela conferência, né, que você deu. Não é a primeira vez, né, que em alguma conferência você aponta para a questão do identitarismo e identificação. E eu me lembrei de uma conferência que você deu, onde você falava do identitarismo indo na contramão da democracia. E aí, né, acompanhando a tua fala de hoje, e se eu bem entendi, você estava colocando o identitarismo, se associou o identitarismo com a extrema-direita. E, de fato, a luta de classes, que era uma bandeira da esquerda, parece que ela se perdeu, e a esquerda parece que tem como bandeira agora o identitarismo. E aí eu fiquei pensando aqui se de alguma forma a esquerda, com essas bandeiras sendo levantadas, se ela, sem se dar conta, se ela estaria alimentando a extrema-direita. Oi, boa noite. Bom, meu ponto vai um pouco no sentido das falas de 2 pessoas aqui. Bom, acho que a gente está num terreno muito complexo, né, quando a gente começa a pensar sobre categorias como mencionaram, né, como o Pacto da Branquidade. Enfim, é só uma pergunta em relação ao final da conferência, né, quando me pareceu que foi colocado de forma paritária, né, a identidade branca e a identidade negra. Uma pergunta se não seria justamente um movimento no sentido, né, de não reconhecer a produção desse cenário, né, pela supremacia branca, como o senhor mesmo falou. E como me pareceu também que a mesa anterior apontou num outro sentido, né? Eu fiquei com essa questão. Eu queria só fazer uma ponderação, não é nenhuma pergunta. Eu acho o seguinte, tem um fato político que eu acho que é incontornável. No Brasil, a população branca tem vantagens acumuladas historicamente que são inegáveis. Vantagens que lhe dão exatamente mais vantagens, né? São vantagens cumulativas. Então, eu entendo que existe, sim, uma necessidade de que essa parcela da população negra brasileira, que inclusive é majoritária, faça avanços, que eu acho que é o que está acontecendo. Então, por exemplo, o sistema de cotas, eu entendo ele como uma estratégia a ser superada, não a ser mantida, porque o sistema de cotas justamente existe porque há desvantagens. Então, se a gente não tiver uma perspectiva de transformação política e social, então o sistema de cotas é um tapa-buraco para calar a boca e diminuir, vamos dizer assim, diminuir a luta dessa população marginalizada que majoritariamente é negra no Brasil, né? Então, eu queria só fazer essa ponderação, a gente não pode perder isso de vista. Então, eu acho que esse momento de empoderamento ele é muito importante e ele não deve ser desestimulado,
sob nenhum aspecto, até porque seria um desrespeito, penso eu, né, um desrespeito a esse movimento que eu acho que ele precisa ser estimulado, né? E que ele, aliás, ele existe, ele tá vivo, né? Tá vivo, ele tem que respeitar. Só uma ponderação. Bem, vamos lá, pessoal. Eu vou falar a partir de como eu ouvi a fala do Joel. Né? Muito obrigada, Joel, por tua fala, da implosão. Né? E isso me remeteu a porque eu acho que o Fanon fala em algum momento, logo nos Condenados da Terra, no fim do mundo, como conhecemos, ele não usa essa expressão, mas algo próximo a isso. J. Mombasa, mas eu assisti umas falas de uma filósofa, Denise Ferreira, e ela vai trazer, quando ela traz, ela fala da experiência dela de uma mulher negra aqui no país, né, e estudando já, né, uma das primeiras a ser contempladas com a possibilidade, né, a cota, e não era essa cota pelo Estado, mas cota de bolsas que vinham de fora. E aí ela traz o seguinte, né, que, embora é muito importante as políticas de inclusão e todo esse movimento, ela diz também nesse que é preciso, ela aposta numa mudança, esse fim do mundo como conhecemos. Ela não está falando do fim do mundo em geral, ela está falando do fim do mundo ancorada em todo um projeto iluminista, num projeto da razão e num projeto... Eu estou usando o termo projeto, ela não usa esse termo. Todo esse pensamento em que levou, e que eu acho que tem... não sei se eu pensei... Isso pode ser pensado a partir dessa ideia de Estado-nação. Eu não sei se está clara a minha colocação, mas é algo assim nessa direção. Bem, eu vou tentar responder sumariamente as questões que vocês levantaram aí, né? Primeiro, eu acho que a questão que a colega levantou ali, quando se fala da implosão e a existência do duplo narcisismo, o que está colocado aí é uma hierarquia, sim, branco-negra, não é esse o problema. O Fanon sabe perfeitamente que a supremacia é branca e foi criada num momento colonial. Toda essa ideia, né, de que a colonialidade foi a construção do sistema escravocrata e a construção desse racismo estrutural está presente. Agora, isso não implica em dizer, né, que você não tenha uma espécie de reversibilidade identitária entre brancos e negros e brancos, né, de poderem, de uma forma especular, né, estabelecerem isso que ele chama da existência do duplo narcisismo, que eu acho uma ideia muito rica para implodir com a oposição branco-negro, que foi uma criação do colonizador e foi uma construção feita pela colonização dos negros pelos brancos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ponderação do colega ali, que eu acho interessante, né? É claro que o sistema de cotas possivelmente no futuro vai desaparecer, né? Quando você criar uma paridade, né, entre a condição branca e a condição negra, e eu acredito que nós estamos muito distantes disso, pelo menos no Brasil, né? Mesmo nos Estados Unidos, onde você tem um avanço muito maior, muito mais consequente da questão negra do que no Brasil, nós estamos muito distantes disso, né? E no caso da sociedade brasileira, eu acho que a distância é muito maior, né? Então, eu estou de acordo com você. Entretanto, quando eu digo que é preciso implodir a oposição branquitude e negritude, no sentido de acabar com essa construção feita pelo colonialismo, o que eu quero dizer fundamentalmente é o seguinte: nesse sentido eu concordo com a Judith Butler, né? Judith Butler, lá pelos anos 90, dizia o seguinte: olha, mesmo a gente criticando a ideologia identitária, a gente tem que reconhecer que no começo desses movimentos ditos identitários, movimento das mulheres, movimento dos gays,
dos trans, dos negros, a ideologia identitária permitiu que esses movimentos se organizassem. Então, isso é o reconhecimento da importância que isso teve historicamente pós-queda da categoria de luta de classe. Entretanto, nós estamos 40 anos depois. Então, isso que num princípio a gente tinha que reconhecer nos movimentos identitários já passou do tempo. Entende? Isto é uma fruta que já está caindo do pé porque ela já está podre. É isso que eu quis dizer, que a gente tem que implodir com essa diferença. Então, eu acho que esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte, essa referência que a Leila fez a propósito de que você tem um pensamento de esquerda que assume perspectivas identitárias. Eu acho que tem um pensamento de esquerda como tem um pensamento de direita, exatamente porque houve uma desconstrução da ideia de luta de classes, né? Então, a formulação, né, do razão populista, né? Esqueci o nome do nosso... do Laclau, né? Ele exatamente mostra como é preciso criar esses movimentos emancipatórios em nome da construção de um ideário democrático, né? Que a categoria de identificação é uma categoria que impede você criar propriamente um campo democrático, exatamente porque você fica preso ao campo do identitarismo. Então, na perspectiva do Laclau, né, exatamente para a gente criar, né, a ideia que está um pouco no campo político hoje, de a gente criar a ideia de um comum. O comum hoje passa pela categoria de identificação e pela categoria de democracia. E, para isso, a gente tem que desconstruir, sim, a categoria de identidade. E, repito, identidade, por definição, é essencialista e marcada por essa história genealógica ligada à direita e à extrema-direita desde a construção do Estado-nação do século XIX. Então, estou de acordo com a Nelma, é preciso quebrar a ideologia do Estado-nação e a ideologia... A gente viu as consequências que isso teve, por exemplo, sobre o Estado de Israel, por exemplo, né? De acabar com a tradição diaspórica da tradição judaica, né? É porque isso tudo está ligado à tradição do Estado-nação, né? A soberania do Estado-nação, e há uma certa ideia de internacionalismo, né? E aí vai a última ideia que eu queria enunciar aqui, né? Implodir com a ideia de identidade em nome da categoria de identificação no ideário político democrático implica também acabar com a ideia de um internacionalismo em nome de um mundo cosmopolita. Falar em cosmopolita quer dizer acabar com o Estado-nação, né? Então, acho que esse é o ponto, não. Mas é isso.